Graça e paz. Estamos novamente aqui com você, com uma grande responsabilidade que é dar uma mensagem muito importante. Muito importante mesmo. Gente, você não sabe como essa mensagem é importante. Por isso eu peço a você, encarecidamente, que você vá até o final. Analise, tire suas conclusões, porque o tema de hoje é um tema crucial, deveras importante para a sua vida. Os 144 mil serão os únicos que vão restar, que estarão vivos na volta do Senhor Jesus Cristo. É o tema de hoje, é o assunto que eu quero lhe apresentar. Sabe, amados amigos, irmãos, não é plano dele, não é plano de Deus que o seu povo apresente alguma coisa que eles supõem, a qual não é ensinado na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144 mil. Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus hão de, sem dúvida, saber em breve. E pelas Escrituras Sagradas, quando nós nos aprofundamos no assunto, com responsabilidade, respaldados pelo assim diz o Senhor, ou está escrito, sem dúvida nenhuma, nós entenderemos esse assunto. Permita que o Espírito do Eterno, que o Espírito do Todo-Poderoso realmente haja e faça a diferença na sua vida. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz assim, está escrito. Quando você vai para a palavra, 2 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11, verso 2, ele diz, está escrito na palavra. Ouça, olha o que diz. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, ele diz assim: Quisera eu que me suportasses um pouco na minha loucura. Que coisa, né? Suportai-me, porém, ainda. E no verso 2 diz: Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Que coisa, né? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Queridos, o remanescente de Deus ficará incontaminado se eles não forem as virgens puras. Eles ficarão contaminados com as doutrinas das igrejas. Por isso tem que ser virgens puras. No Apocalipse capítulo 14, no versículo 4, nós lemos, está escrito, 14, verso 4, Apocalipse, diz a palavra, está escrito assim: Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são
os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Um remanescente de Deus, um povo comprado como primícias, é o que diz as Escrituras Sagradas. Um povo comprado como primícias, primícias de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, como nós lemos anteriormente, palavra. Zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. A igreja tem que ser pura. O povo de Deus tem que ser puro para ser apresentado ao noivo que está para vir a este mundo. Amados, Apocalipse 14, verso 4, lemos, corroborando com as palavras de Paulo, é muito claro o que diz João. Ele fala claramente que esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Eles não estão contaminados com doutrinas de homens, com a tradição de homens, como diz a palavra, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados, repito, dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. É o que diz Apocalipse 14, verso 4. Amados, pensamento importante, um grande conflito que diz, para 382, 383, diz, declara-se que a Babilônia é mãe das prostitutas, como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Entendeu? Você está entendendo o que está sendo dito, meu amado, minha amada? É por isso que quando você vai para Apocalipse capítulo 18, verso 4, aquele anjo, o quarto anjo, ele faz uma advertência, um chamado clamoroso para que os povo de Deus saia de Babilônia. Saia de Babilônia urgentemente. Queridos, amados, amadas, não estão contaminados com mulheres. O remanescente, o povo de Deus, não está contaminado com mulheres. Uma mulher é o símbolo de uma igreja. Uma mulher virtuosa representa uma igreja pura. Uma mulher corrupta,
uma igreja apóstata. É, pois, uma característica deste grupo que no tempo de sua libertação, não estão contaminados ou não estão relacionados com as igrejas corrompidas da terra. É óbvio, é claro, é isso que a palavra está nos dizendo, de forma tremenda. Eu queria dizer para você neste momento, onde quer que você esteja me ouvindo e me vendo, que para ser contado entre os 144 mil, se você quer ser contado entre os 144 mil, os salvos não poderão estar envolvidos com as doutrinas de Babilônia ou de suas filhas. Por isso o clamor do Senhor, Apocalipse 18, verso 4, é: sai dela, povo meu. Será um convite prontamente atendido pelos sinceros. Você é sincero, você é sincera, então você vai tentar para o convite do céu, neste momento solene e decisivo da história deste mundo, neste momento que todo mundo, todas as pessoas da terra estão na beira da eternidade, para selar o seu destino, a sua trajetória. O tempo é decisivo, o tempo urge. Nas palavras do Senhor Jesus, é um tempo como nunca houve e nunca há de haver. Tempo decisivo. Agora, dentro dessa revelação que estamos vendo, ouvindo, como as primícias, ou como eles serão primícia entre os vivos para Deus e o Cordeiro, como diz o Apocalipse capítulo 14, verso 4, última parte. Como serão primícias para Deus e o Cordeiro? Apocalipse 14, verso 4, nós lemos anteriormente, que diz claramente, diz assim: estes são os que não se contaminaram, não é verdade? Com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. 144 mil, o que vai restar, o que vai decidir a trajetória do povo de Deus na reta final, eles são primícias. E eles são os 144 mil estarão vivos. Quem foram as primícias dentre os mortos? Se nós estamos falando de primícias, estamos falando dos 144 que serão as primícias. Agora, outra pergunta: quem foram as primícias dentre os mortos? A palavra de Deus responde em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 20, está escrito assim. Diz o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, ao que está escrito no capítulo 15, ele diz, e nós lemos assim diz a palavra, capítulo 15, no versículo 20 ao 23, ele diz, e nós lemos, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
É o que diz a palavra. As primícias são salvos do Senhor. Mateus capítulo 27, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, está escrito assim, Mateus capítulo 27, no versículo 52 e 53, nós lemos, está escrito: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ressurreição, as primícias, os que dormem, ressurreição, a ressurreição dos mortos. Que coisa tremenda, como a palavra de Deus, ela é clara. Sabe, queridos, é a palavra clara, revelada para nós. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, como lemos em Mateus capítulo 27, versos 52 e 53, saíram para a vida eterna, ascenderam com Ele, como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias de meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para que nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Veja as duas nações, para 786. Que coisa impressionante, não? Coisa tremenda a revelação. Sabe, amados, queridos, as primícias dentre os mortos são os homens que Jesus trouxe da sepultura por ocasião de sua morte, como lemos em Mateus 27, versículos 52 e 53. E simbolizam a sua vitória sobre a morte. Que coisa tremenda! Você entendeu? Você compreendeu essa máxima? Aqueles que foram ressuscitados por ocasião da vida de Jesus aqui, quando ele esteve aqui, esses mortos que Jesus ressuscitou, são homens que Jesus trouxe da sepultura por ocasião da sua morte, e eles simbolizam a sua vitória, a vitória de Cristo sobre a morte. Destes, Moisés é um símbolo apropriado. Não é impressionante, gente? Agora, quem então serão as primícias entre os vivos? E quais serão as suas características? Eu estou falando aqui dos 144 mil. Quem são eles? O que a palavra revela sobre essas primícias? Hebreus capítulo 12, no versículo 14, está escrito assim, as palavras, nós lemos assim, Hebreus 12, no versículo 14, diz a palavra, está escrito, acompanhe comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 14, 12, 14 diz, lemos, ouça: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Apocalipse 14, verso 5. Apocalipse 14, verso 5, está escrito assim, 14, verso 5, Apocalipse, lemos:
e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Senhor Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, no versículo 48, ele diz, quando ele fala no Sermão do Monte, está escrito, palavra do Senhor Jesus Cristo, Mateus 5, versículo 48, assim reza, assim está escrito, acompanhe: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Queridos, que coisa tremenda, não é? Como a palavra de Deus, ela nos revela o profundo e o escondido. O Senhor Jesus viu lá, quando ele fala em Mateus 5, e os demais seguidores do Senhor Jesus, apóstolo Paulo, ele corrobora com isso, quando diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. E aí você vai para as palavras do Senhor Jesus, em Apocalipse 14, verso 5, diz: ali, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis, do apóstolo João, apóstolo. Aí você vai ver ainda as palavras do Senhor Jesus em Mateus 5, verso 48, quando ele diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Amados, por meio da transladação de Enoque, o Senhor tensionava ensinar uma lição importante. Nós sabemos de Enoque, foi levado para o céu sem passar pela morte. Andou 300 anos com Deus e o Deus o levou. E foi por meio da transladação de Enoque que o Senhor tensionava enviar uma lição importante, ou ensinar uma lição importante. Ensinava-se aos homens que é possível obedecer à lei de Deus, que vivendo embora em meio dos pecadores e corruptos, eram capazes pela graça de Deus de resistir à tentação e tornar-se puros e santos. Viram em seu exemplo a bênção de uma vida tal. A sua transladação foi uma evidência da verdade de sua profecia relativa ao além. O caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. Ora, Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus tomou para si. Essa experiência temos que ter agora, nessa nossa trajetória. Nós temos que andar com Deus, e Ele vai olhar do céu para nós, Ele vai estar conosco, nos acompanhando, e vai dizer: você é meu, vocês são meus. Por ocasião do segundo advento de Cristo, Ele vai reclamar os seus. Eles andam com Deus, são perfeitos, porque andam com Deus, são puros, porque andam com Deus. Por ocasião do segundo advento de Cristo, mas como Enoque, o povo de Deus procurará pureza de coração. Queridos, meus amados, amadas,
Pureza de coração, coração puro. Jesus falou num sermão do monte. Coração puro. Quando eu falo de coração puro, estou falando de pensamentos puros, pensamentos elevados, pureza de coração e conformidade com a vontade de Deus, da sua lei, da sua palavra, santificado pela sua palavra, como disse Jesus no Evangelho de São João 17:17. Como Enoque, advertirão o mundo da segunda vinda do Senhor, serão pregoeiros da justiça, estarão comprometidos com a pregação das 3 mensagens angélicas, estarão comprometidos com o chamado de Deus a todas as nações, línguas, povos, como Enoque. Estarão anunciando os juízos de Deus, o chamado de Deus para sair de Babilônia. Os juízos que cairão sobre os transgressores e pela sua santa conversação e exemplo condenarão os pecados dos ímpios. Estarão chorando, gemendo, suspirando por causa das abominações que se cometem no meio dela. Estão chorando entre o alpendre e o altar. Sabe, queridos, os 144.000 nos dizem que é possível vencer o pecado como Jesus venceu. A última geração de salvos que viverão sobre a terra representam os troféus vivos da vida vitoriosa de Jesus sobre o pecado e serão perfeitos ainda em vida. É claro, a palavra é clara. Não compactou com o pecado, não compactou com a injustiça. São santos, são perfeitos. Não porque eles têm deles isso, mas porque eles receberam do Senhor. O Senhor vive neles. O Pai e o Filho fazem moradas nele. O apóstolo Paulo tinha essa convicção, essa certeza, quando ele disse em Gálatas 2:20: já não sei o que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não era mais a carne, era Cristo, era o Pai, vivendo nele. Vida santa, pura. Agora, que textos nos confirmam que os 144.000 se contarão dentre os vivos? Apocalipse capítulo 14, no versículo 3, uma parte, está escrito na palavra, e nós lemos assim: está escrito assim, 14:3. Lemos: e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos,
E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Só eles é que podem aprender e cantar esse cântico. Meus queridos, a decisão é nossa, a decisão é sua, é minha. Para fazer parte dos 144.000, o Senhor não forçará a nenhum de nós a isto. É uma decisão que eu tenho que tomar. O tempo urge. Hoje, se ouvir sua voz, não endureçam os vossos corações. Atente para o chamado do Senhor, sua palavra, a sua exortação, para que você possa ver a glória de Deus. Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, que o decreto vem, ele vai acontecer sobre os 144.000, sobre o povo de Deus. Os ímpios ruíram sobre os santos para os matar. Decreto assinado, já em vigência, decreto de morte. E os ímpios vão querer matar os santos de Deus, do Altíssimo. Vão querer destruir os santos do Altíssimo. Eles vão em cima dos santos para o matar. Mas anjos, sob a forma de homens de guerra, combatiam por eles. Satanás desejava ter o privilégio de destruir os santos do Altíssimo. Jesus, porém, ordenou a seus anjos que vigiassem sobre eles. Deus queria ser honrado, fazendo um concerto com aqueles que haviam guardado sua lei, à vista dos gentios em redor deles. Jesus queria ser honrado, trasladando sem que vissem a morte aos fiéis e expectantes que durante tanto tempo o haviam esperado. Escrito 2:3. Queridos, Moisés, sobre o monte da transfiguração, era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava-os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que fora trasladado ao céu sem ver a morte, representava os que se hão de achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo, e que serão transformados no abrir e fechar de olhos. Sobre o monte foi representado em miniatura o futuro reino da glória, Cristo, o Rei. Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias dos transladados. Desejado 408. Amados, Moisés estava presente para representar os que serão ressuscitados dentre os mortos por ocasião do segundo aparecimento de Jesus.
e Elias, que fora transladado sem ver a morte, representava os que serão transformados à imortalidade por ocasião da segunda vinda de Cristo e serão transladados sem ver a morte. Primeiro escrito 164. Queridos, amados, logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus o tempo, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Dos Ensinos 58. Queridos, amados, amadas, e saiu um decreto para matar os santos, o que fez com que esses clamassem dia e noite por livramento. Esse foi o tempo da angústia de Jacó, conforme lemos em Gênesis capítulo 32. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram, sua face se iluminou com a glória de Deus. Vidas e Ensinos 101. Sabe, queridos, ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para o Cordeiro. É o que diz Apocalipse, no capítulo 14, verso 1 a 5, no capítulo 15, verso 3. Estes são os que vieram da grande tribulação. Eles passarão pela tribulação. Não serão transladados antes de passarem pela tribulação? Tem que passar pela tribulação. Apocalipse 7, verso 14. Passaram pelo tempo de angústia. Eles têm que passar pelo tempo de angústia. A prova tem que acontecer. Tal qual como nunca houve essa angústia nas palavras do Senhor Jesus, até nas palavras do profeta Daniel. Como nunca houve desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Gente, isso é muito sério. Juízos caindo sobre a terra e estão sem intercessor. Mas 5 virgens prudentes tinha que ter azeite suficiente nas suas vasilhas para poder passar por este momento que é sem ter um intercessor. Grande conflito, 648. Destine-se homens
sejam firmes, homens e mulheres. Neste momento que está à nossa frente, momento decisivo como nunca houve. E dentre os homens foram comprados, é o que diz Apocalipse, capítulo 14, verso 4. Expressão que só pode ser aplicável aos que são transladados dentre os vivos. Paulo trabalhava para ver se de alguma maneira podia chegar à ressurreição dos mortos, como lemos em Filipenses 3:11. Esta é a esperança dos que dormem em Jesus, é o que diz Tito. Uma ressurreição dos mortos, uma redenção dentre os homens, dentre os vivos, deve significar uma coisa diferente. E só pode significar uma coisa, a transladação. Por isso, os 144 mil são os santos vivos, que serão transladados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Queridos amados, são muitos os textos que corroboram, que deixam clara a ideia de que a última geração de santos vivos na terra, antes da volta de Jesus, serão literalmente 144 mil. Alguns podem achar que são poucos, mas lembre-se que no dilúvio salvaram-se somente 8 pessoas, e a população daquela época era de aproximadamente 6 bilhões de pessoas, e só 8 pessoas foram salvas. E aí? Nós estamos tendo até vantagem agora, porque serão 144 mil no meio de quase 8 bilhões de pessoas. Por que Satanás não poderá matar os santos durante o tempo de angústia? Por quê? Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Mas por quê? Por quê? Sabe, Deus não consentirá que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua transladação e que não se encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Razão clara. Ao deixarem os santos, as cidades e as vilas, e que está acontecendo já, isso está acontecendo no dia de hoje. Os santos estão deixando as cidades e as vilas. Então, ao deixarem os santos, as cidades e as vilas, eram perseguidos pelos ímpios que os procuravam matar. Isso vai acontecer. Mas as espadas que se levantaram para matar o povo de Deus quebravam-se. E como falo, espadas, armas, instrumentos de destruição, quebravam, não funcionavam, caíam. São tão potentes como uma palha. Anjos de Deus escudavam os santos. Plena certeza disso. É isso que vai acontecer. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nesta ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Conflito 638. Não seria. Outra pergunta interessante: com quais os grupos Deus firmará um concerto de paz, e quais serão as testemunhas oculares de tal honra? O que diz as Escrituras? Bem, a palavra é muito clara, falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus. É declarado o concerto eterno com o seu povo. Proferiu uma sentença e então
silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová, e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos clamavam: aleluia, aleluia, glória, aleluia. Eles clamavam, glória, aleluia. O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus, e resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. Coisa tremenda, hein, gente? Eles não podiam olhar para os santos por causa da glória. E quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Primeiros escritos 235, 285, 286. Amados, ninguém pode avaliar as visões dos acontecimentos que estão à nossa frente, porque são potentosos, como nunca foi presenciado, nunca foi visto, nunca foi experimentado. E ali naquele momento da volta do seu Jesus, abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra, conforme as palavras do profeta Daniel, né? Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, no último capítulo, capítulo 12, verso 2, ele menciona isso. Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo, glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardavam, ou com os que guardaram a sua lei, os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1, verso 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. No conflito 67. Gente, é tremendo isso. Então, respondemos assim, analisando esse conteúdo explanado, nós respondemos assim: os que ressurgiram na ressurreição parcial ouvem juntamente com os 144 mil o concerto de paz dos céus para com os que guardam todos os mandamentos de Deus. Os ímpios testemunharão a proteção especial de Deus sobre o grupo dos 144 mil, e verão a glória de Deus refletindo em seus rostos. Agora, o inimigo conseguirá fazer algum mal ao remanescente fiel de Deus? O que diz? Não conseguirá. Estarão blindados pela proteção divina. Saiu um decreto para se matar os santos. Nós sabemos que isso vai acontecer. Um decreto de morte para matar os santos. O que fez com que estes clamassem de dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia
de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus. Números escrito 37. Uma gloriosa luz resplandecia sobre eles. Quão belos era então o seu parecer. Todos os sinais de cuidados e cansaço haviam desaparecido. Viam-se de novo saúde e beleza em cada semblante. Seus inimigos, os ímpios, em redor deles, caíram como mortos. Não podiam suportar a luz que brilhava sobre os que haviam tido livramento e eram santos. Esta luz e glória permaneceram sobre eles, até que Jesus foi visto nas nuvens do céu, e o grupo fiel e provado foi no momento, no abrir e fechar de olhos, transladado de glória em glória. Primeiros escritos do 7:3. E se os santos não poderão ser destruídos após o livramento, contra quem a multidão de perdidos volverão a sua ira? Contra quem? Contra quem? Bem, o povo vê que foi iludido, enganado, iludido. Um acusa ao outro de ter sido levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular as suas mais amargas condenações contra os ministros, contra os pastores, contra os líderes religiosos. Pastores e fiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo a sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam. E vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os seus falsos pastores. Oh, coisa terrível. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte há contenda e morticínio. Grande conflito, 661, 662. Querido, isso é uma visão assustadora. Os líderes religiosos, pastores, mestres, doutores de teologia, apóstolos, de hoje, sacerdotes, líderes religiosos, serão destruídos pelos seus próprios seguidores. Nesse momento decisivo, trágico, na vida daqueles que rejeitaram a verdade e abraçaram o erro. Que rejeitaram a verdade e abraçaram doutrinas que são de homens, tradição de homens, e rejeitaram a verdade, o que está escrito, assim diz o Senhor. O que significa receber o selo da besta? Quem o receberá? Isso é muito, muito sério. E nós lemos na palavra, e está escrito aqui em Apocalipse 13, algo muito impressionante e muito sério. Apocalipse 13 diz, está escrito, e nós lemos assim:
Olha o que está escrito no versículo 15 a 16. 13, verso 15 a 16, nós lemos na palavra. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas. E nas suas testas. Que coisa terrível, né? Isso está para acontecer. Nós estamos para ver estas coisas acontecerem. Aliás, é tremendo isso, minha gente. É tremendo. E isso nos faz refletir muito profundamente. Sabe, ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade, e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta, e somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuaram a transgredir hão de receber o sinal da besta, grande conflito 449. Bem, agora vamos em fase de conclusão da mensagem de hoje. Uma pergunta pertinente: quem sela os 144 mil? E quem recebe o selo? Isso é muito importante. Deixamos que a palavra de Deus responda. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e versículo 3. Está escrito na palavra o seguinte: 7, Apocalipse, verso 2 e 3. Acompanhe comigo. Olha o que diz a palavra. 7, Apocalipse 7, verso 2 e verso 3. Diz: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Amados, queridos, queridas, é importante isso. Revelação tremenda. Tremenda. Apocalipse 14, verso 1 e o verso 4 também corrobora com isso. No verso 1 diz: e olhei, eis o cordeiro em pé sobre o monte, você lembra? E com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai, e também o nome do cordeiro. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o cordeiro. Tremendo, não? Impressionante. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final
E todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Cristo faz expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eventos finais 2:5-4. Queridos, o número de seus súditos completou-se, e quem realiza o selamento é o anjo, e os selados são aqueles que não aceitaram as doutrinas impostas pela besta e o falso profeta. Mesmo após terem sido selados, padecerão eles aflições? E mesmo depois dos santos serem sido assinalados com o selo do Deus vivo, os seus defeitos, os seus eleitos terão provas individualmente, virão aflições pessoais. Que coisa, não é? Mas a fornalha é vigiada de perto por um olho que não deixará que o ouro seja consumido, e sobre eles está a marca indelével de Deus. Deus pode alegar que o seu nome ali está escrito. Deus os circunda, o seu destino está escrito. Deus, Nova Jerusalém, são a propriedade de Deus, a sua possessão. Testemunho para o ministro, para 446. Agora, qual será a atividade dos 144 mil pela eternidade sem fim? Nós estamos falando dos 144 mil. Apocalipse capítulo 14, verso 3 e 4 fala da atividade dos 144 pelos séculos sem fim, e está escrito assim, Apocalipse 14 diz, e nós lemos assim na palavra 14, versículo 3 e 4, nós lemos: e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Tremendo, não? Maravilhoso, não? Coisa tremenda, não, queridos? Coisa que toca a alma da gente. Eu quero participar dos 144 mil. É o desejo da minha alma. É uma decisão minha. Sabe? E os remanescentes são não só perdoados e aceitos, mas também honrados. Uma mitra limpa é-lhes colocada sobre a cabeça. Serão como reis e sacerdotes para Deus. Enquanto Satanás estava com as suas acusações e buscava destruir esse grupo, santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Estes são os que se acharão sobre o monte Sião com o Cordeiro, tendo escrito na fronte o nome do Pai e também do Cordeiro. Cantam ante o trono um novo cântico, aquele cântico que homem algum pode aprender, a não ser os 144 mil que foram remidos da terra
Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amados, queridos, você quer ser parte dos 144 mil? É uma decisão sua. Cada um temos que tomar uma decisão. Nós sermos parte dos 144 mil. Nosso Pai não vai fazer essa decisão por você. O livre-arbítrio me dá essa condição de tomar essa decisão. Você quer ser parte dos 144 mil? Então é decisão sua. Porque todo o plano, todos os meios já foram providenciados. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, a morte do seu Jesus Cristo, me dá essa garantia de salvação e de honra, de participar dos 144 mil, um grupo imaginário, super especial. A honra o nosso Pai Celestial ali vista resgate. A decisão é tua, meu querido, minha querida. A decisão é minha. Hoje, se ouvir sua voz, não endureçar os vossos corações. Buscar o seu encontro, se pode achá-lo e invocar enquanto ele está perto. Os últimos acontecimentos serão rápidos. O tempo urge. Eu tenho que tomar a decisão. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo também disse: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Eu peço que você compartilhe esta mensagem. Faça o máximo possível de compartilhar. E olha, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e com a tua casa. Até o nosso próximo encontro. Amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.